O caso de abdução de Kim Il-suk, que teria ocorrido em 1976, é amplamente considerado um dos incidentes de abdução alienígena mais conhecidos da Coreia do Sul. Embora existam poucos relatos detalhados em fontes globais sobre este evento, ele se tornou um dos focos da ufologia local e levantou questionamentos sobre a possibilidade de contato extraterrestre na Coreia. Kim Il-suk, uma jovem mulher na época, morava em uma área rural do país e levou um tempo considerável para compartilhar sua experiência, o que muitos estudiosos acreditam ser devido ao estigma social que esses relatos ainda enfrentavam. Na noite do suposto incidente, Kim teria ido dormir normalmente, sem suspeitar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Em seus relatos, ela descreveu que acordou subitamente em meio a uma luz intensa e se viu incapaz de se mover. Ao tentar entender o que estava acontecendo, notou seres estranhos ao redor de sua cama. Esses seres, que ela descreveu como pequenos e com cabeças grandes, flutuavam acima dela e, de acordo com sua descrição, eram diferentes de qualquer humano ou criatura que ela conhecia. A falta de controle sobre seu corpo e o ambiente a deixou aterrorizada, mas ela logo foi levada a bordo de uma nave espacial, onde a verdadeira experiência de abdução começou. Segundo Kim, dentro da nave, ela foi submetida a diversos exames físicos por esses seres, que pareciam não se comunicar verbalmente, mas sim por meio de pensamentos e sentimentos transmitidos diretamente para sua mente. O ambiente ao seu redor era estéril, com paredes de metal prateado e uma iluminação branca ofuscante. Durante esses procedimentos, ela relatou ter sentido um misto de curiosidade e medo, mas também uma sensação de paz que, segundo ela, parecia ser projetada pelos próprios alienígenas para mantê-la calma. Uma das partes mais intrigantes do relato de Kim Il-suk foi sua descrição de como os alienígenas compartilharam com ela visões e mensagens sobre o futuro da humanidade. Ela afirmou que recebeu imagens mentais de desastres naturais, guerras e colapsos sociais, seguidas por uma era de paz e avanços tecnológicos que poderiam transformar a Terra em um paraíso. Essas visões, segundo Kim, sugeriam que os extraterrestres estavam preocupados com o futuro do planeta e queriam preparar a humanidade para as mudanças que estavam por vir. Ela sentiu que seu papel era compartilhar essas mensagens com as pessoas, embora a princípio tenha se sentido relutante em fazê-lo. Outro aspecto fascinante de sua experiência foi a aparente comunicação dos alienígenas sobre outras formas de vida no universo. Kim afirmou que foi informada de que os seres que a abduziram não eram os únicos extraterrestres em existência e que a galáxia era habitada por diversas civilizações avançadas, muitas das quais mantinham um contato discreto e cuidadoso com a Terra. Ela relatou que os alienígenas lhe mostraram imagens de outros planetas e até mesmo de cidades futuristas construídas por essas civilizações avançadas, o que a deixou maravilhada, mas também confusa. Quando finalmente foi devolvida à sua casa, Kim relatou que sentiu como se apenas alguns minutos tivessem passado, embora mais tarde descobrisse que horas haviam se esvaído sem que ela tivesse qualquer memória clara de parte do evento. Ao acordar, ela estava de volta à sua cama, mas com um forte sentimento de que o que havia experimentado era real e não apenas um sonho ou alucinação. Ela também afirmou ter encontrado pequenas marcas no corpo, como arranhões e hematomas, que não estavam lá antes da abdução. Ao longo dos anos, Kim Il-suk começou a compartilhar sua história com mais pessoas, incluindo ufólogos e pesquisadores locais. Embora muitos tenham inicialmente duvidado de suas alegações, o nível de detalhe em seus relatos, combinado com sua convicção inabalável, chamou a atenção de estudiosos da ufologia. Eles notaram que muitos dos elementos de sua história, como a luz intensa, a sensação de paralisia, os exames médicos e as visões de desastres futuros, eram consistentes com outros casos famosos de abdução alienígena relatados ao redor do mundo. Kim também revelou que, após o incidente, começou a experimentar o que ela descreveu como uma espécie de despertar espiritual. Ela passou a sentir uma maior conexão com a natureza e desenvolveu um interesse profundo por questões filosóficas e espirituais. A partir desse ponto, começou a acreditar que a experiência tinha um propósito maior, não apenas para ela, mas para toda a humanidade. Essa mudança em sua personalidade e visão de mundo foi evidente para aqueles que a conheciam antes da abdução. A mídia coreana cobriu o caso esporadicamente, especialmente em programas sobre fenômenos inexplicáveis e eventos paranormais. No entanto, como é comum em casos de abdução alienígena, a história de Kim Il-suk também foi alvo de ceticismo. Muitos argumentaram que ela poderia ter sofrido de algum tipo de alucinação ou experiência onírica vívida, talvez influenciada por estresse ou outros fatores psicológicos. Outros, porém,
apontaram que a coerência e consistência de seu relato ao longo dos anos indicavam que algo extraordinário realmente poderia ter acontecido. Independentemente de se acreditar ou não na veracidade do caso, o relato de Kim Il-suk continua sendo um dos mais emblemáticos da ufologia na Coreia do Sul. Ele se destaca não apenas pela riqueza de detalhes, mas também pela maneira como influenciou a percepção pública sobre abduções alienígenas no país. Para muitos, sua história serve como um lembrete de que, apesar de nossa compreensão limitada do universo, ainda existem muitos mistérios a serem desvendados.